Hoje vamos falar sobre a quinta lâmpada das sete. E aqui diz, espírito de fortaleza. Então respondeu um dos moços e disse, conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. 1 Samuel 16, 18. Davi era esse homem, um modelo de força, uma verdadeira fortaleza inexpugável. Mas por quê? Por causa do seu porte físico? Não. Da sua inteligência? Também não. Da sua aparência? Não. Mas sim porque o Senhor não vê como vê o homem, diz o texto aqui de Samuel 16. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, 7. E era nesse campo que Davi marcava a diferença, porque tinha o coração segundo de Deus. E Deus disse em Atos 13, 22, através dos apóstolos, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por esse motivo, Deus deu a Davi o seu espírito, que se revelara na força que ele tinha. Davi não tinha medo de nada. Ele lutara contra o leão e um urso, e agora enfrentava Golias, um gigante com mais do dobro da sua altura, e que afrontava uma nação inteira. Mas por que é que Davi era forte? Para Davi, o seu maior tesouro era a sua fé. Por isso, o Espírito Santo nele manifestava-se através da força, robustez, vigor, solidez, firmeza e força moral. Vamos dar uma pausa aqui. Muito bem, nós temos falado que quando a pessoa tem o Espírito do Senhor, além de ter os frutos, que são qualidades, ela tem os atributos, que é nada mais, nada menos, que a ação do Espírito Santo, a manifestação dele através de nós. Falamos da sabedoria, falamos do Espírito do Senhor, sabedoria, falamos do entendimento, conselho e hoje, fortaleza. Mas é claro, para ter esse Espírito, para que todos nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, daqui a pouco, na hora da busca que vamos fazer, é necessário a pessoa desejar Deus acima de tudo, acima de qualquer coisa desse mundo, colocar Deus em primeiro lugar. E veja que Deus é quem dá o Espírito Santo, é Ele quem é o galardoador, é Ele quem nos recompensa. E o que Deus pesa? Ele olha para o nosso interior. Aqui nesse versículo, de 1 Samuel 16, é bem claro. O Senhor não vê como vê o homem vê por fora. Quer dizer, para o mundo, você vale o que tem. Veja que quando a pessoa não tem nada, não tem dinheiro, não tem um belo corpo, para o mundo ela não é muito atraente. Por quê? Porque o mundo quer alguma coisa. Então, se a pessoa tem um belo corpo, se a pessoa tem dinheiro, todo mundo quer estar com ela. Todo mundo quer estar com ela para se aproveitar de alguma forma, ou para receber alguma coisa, de alguma forma. Mas quando a pessoa está surrada pelo tempo, sofrida, quando ela não tem nada para oferecer, ela passa desapercebida aos olhos de quem? Do mundo aí fora. Porque o mundo vê o exterior. Ou seja, a pessoa vale pelo que tem. Começando pela família. Quando a pessoa tem alguma coisa, todo mundo da família quer ficar com ela. Todo mundo quer estar com ela, não é? Porque tem algo para oferecer. Imagine, basta ganhar. Não jogue na loteria não, hein? Mas basta ganhar na loteria. Até aqueles parentes que nunca falou com ela. Oi, fulana. Estou te ligando, como é que você está? É muita cara de pau.
Tem gente que é cara de pau. Tem familiar que é cara de pau. Por isso que a gente ora para eles se converterem. É muita falsidade, é ou não é? Então, para a família, a pessoa vale o que tem. Se não tem nada, ninguém quer nem conversa. Mas se tem alguma coisa, opa, já quer se aproximar para tirar algum proveito. Mas Deus não é assim. O que eu e você temos para dar a Deus? Que já não seja dele. Até esse corpo que a gente está aí cuidando para ver se dura um pouco mais, porque nós somos pó e ao pó tornaremos, até esse corpo, meu Deus, vai ficando velho, é ou não é? Vai vir na canseira, sim ou não? E aí você já não tem mais aquela mesma disposição, embora o Espírito Santo nos dá a força, a saúde, mas nós somos humanos. Se as máquinas precisam de manutenção, porque se desgastam, que dirá o corpo humano? Então, nem o corpo é nosso. Nós não temos nada para dar para Deus. Mas Deus olha o nosso interior e Ele espera de cada pessoa que essa dê a sua fé, que essa dê a sua obediência, que essa dê o seu temor, o seu respeito. Eu não estou vendo Deus, mas eu sei que os olhos de Deus estão sobre a terra, para se mostrar forte sobre aquele cujo coração é totalmente dele. Então aquela pessoa, ela anda nos passos de Jesus. Ela não faz as coisas erradas, ela não faz, não porque alguém está vendo, olhando, porque existem coisas que ninguém vê. Ela não faz porque ela tem temor a Deus. E ela sabe, poxa, como que eu poderei exigir que Deus seja completo na minha vida? Porque a totalidade de Deus não é apenas uma cura, um milagre financeiro, uma conquista, mas é quando Ele entra dentro da pessoa, através do seu Espírito. Como que eu vou querer o tudo de Deus se eu estou me dando pela metade? Como que eu vou querer que Deus me honre se eu estou desonrando? Como que eu vou querer que Deus me ouça se eu não ouço? Então a pessoa, ela não comete erros e nem se entrega à carne, não por uma razão de as pessoas verem, mas porque realmente ela honra, ela tem temor. Foi o caso de Davi. Davi pecou, como qualquer ser humano, Davi errou. Até no Salmo 32, Davi admite que enquanto ele se calou, envelheceram seus ossos, o pecado lhe adoeceu. Ele confessa que não apenas pecou, mas por um tempo, até se arrepender, se tornou uma pessoa iníqua, como nós falamos da diferença do pecado para a iniquidade. O pecado é um erro, é um deslize, mas nós sabemos que, dada a condição que eu e você estamos, nós já erramos o que tínhamos que errar, mas estamos sujeitos ao quê? Ao erro. Mas você não pode ver isso como opção. Por quê? Porque eu penso que tanto eu como você já erramos o suficiente. Já pagamos por erros, já cometemos erros que fez a nossa vida ir para trás, que nos fez gemer, que nos fez sentir na carne o quanto é ruim se deixar levar pelas emoções. Então, existem situações que nós não podemos errar mais, que aquilo fique de lição, que aquilo fique de aprendizado e de experiência, para que amanhã você possa até ajudar alguém. De repente, alguém que está sendo tentada ou passando pelo mesmo problema que você, e você vai poder dizer, olha, fulana, eu passei por isso. Passei por uma situação semelhante e eu vou te dar a minha experiência. Na ocasião, eu não agi da forma correta, eu deixei me levar pela emoção, eu não fui fiel e eu paguei. E eu estou falando para você, para que você não cometa o mesmo erro do que eu fiz, para que você tome a decisão certa. Então, os nossos erros, depois de vencidos, depois de abandonados, vai ficar como experiências
que nós vamos dar até para as pessoas que estão começando na fé, ou para alguém que está caído. Agora, pense comigo, qual é a vantagem que há, eu e você, errarmos na mesma coisa que a gente errou? Qual o benefício? Qual o benefício que isso vai me trazer se eu já passei por aquilo? Se eu já passei por aquele deserto, e eu passei por ele para aprender, para crescer, para amadurecer. E se eu torno a errar de novo, é porque eu não aprendi. É porque eu não tomei vergonha na cara. É porque eu não reconheci meu erro. Agora, é óbvio, como ser humano, estamos sujeitos a errar em outras coisas. Estamos sujeitos, mas não devemos ver isso como opção. Então, Davi se arrependeu da iniquidade, se arrependeu do seu pecado, pagou na carne, não apenas na vida dele, mas na família. Mas ele se arrependeu, ouviu a voz de Deus, levantou o altar na eira, abandonou os seus pecados e seguiu com Deus, fiel. Então Deus olha, daqui a pouco, na hora da busca, Deus vai olhar para dentro de cada um de nós. É aquela velha história, né? Que é bíblico, né? O versículo é bíblico, né? Que Deus, ele está lá em Jeremias 17, eu, Senhor, retribuo segundo o fruto das suas ações. Ou seja, Deus vai nos retribuir, nós vamos colher aquilo que estamos a plantar. Isso lhe traz alegria ou isso lhe traz preocupação? Pastor, isso me traz alegria, porque eu estou plantando no solo de Deus, eu estou plantando na obediência, no temor, eu estou andando nos passos de Jesus. Então, saber que eu vou colher o que eu estou plantando e saber que eu vou receber na medida que eu estou dando, isso me traz uma satisfação. E aqueles que de repente isso lhe causa medo, porque estão plantando o que não devem, estão semeando uma má semente. Então você pode mudar o rumo das coisas, se arrependendo, confessando e daqui a alguns instantes entregando sua vida por inteiro. Amém? Então essa força, essa fortaleza de Davi, primeiro vinha pelo Espírito do Senhor e segundo, por uma consciência limpa diante do nosso Senhor. Continuando diz, o dom da fortaleza é também uma dádiva, e a virtude é um bem, e um dom dado pelo Espírito Santo, que nos ajuda a dizer não ao pecado, a uma proposta aliciadora, à pressão social, às certas modas que prejudicam nossa vida espiritual. O espírito de fortaleza faz com que o cristão saiba resistir a certas influências e a não se deixar conduzir pela pressão do grupo ou de amigos com quem está envolvido. Viver sob a orientação do Espírito Santo é lutar em todos os momentos da nossa vida contra os nossos próprios desejos e anseios e dar vazão e liberdade à atuação de Deus, mesmo quando isso nos parece o quê? Inviável. Deixa eu explicar algo para si. Veja que a pessoa que tem o Espírito Santo e o Espírito da fortaleza, ela tem consciência que o mundo não vai ficar melhor para ela ficar melhor. As pessoas não vão ficar melhor para que elas fiquem melhor, porque tem gente que é assim. Tem gente que pensa, o diabo vai me tentar menos. Duvido. Quanto mais perto de Deus estivermos, mais Satanás investe para tentar nos afastar. Então, eu não vou estar próximo de Deus e eu não vou ser uma pessoa forte porque o diabo está me tentando menos, ou porque o mundo diminuiu a intensidade da sua perseguição. Pelo contrário, a pessoa que tem o Espírito Santo e, acima de tudo, as manifestações do mesmo, ela tem consciência que enquanto ela viver nesse mundo,
servindo à luz, as trevas vai lhe odiar. Foi o que Jesus falou. Que aquele que está na luz aborrece as obras das trevas, porque não tem como servir a dois senhores. Então, é natural que o mundo vai sempre me perseguir e o diabo vai sempre me tentar. Mas eu sou fiel a Deus porque eu estou em comunhão com Ele. Veja que há pessoas que a vida íntima com Deus, a comunhão com Deus, para ela se limita a vir à igreja. Quando ela sai da igreja, ela não tem vida com Deus. Ela não é aquela pessoa que amadureceu e cresceu espiritualmente para entender que ler a Bíblia todos os dias, orar, jejuar contra a sua carne, para que a mesma seja mortificada e que o espírito se fortaleça. Se levantar na madrugada em ocasiões em que estou a enfrentar um desafio, uma luta, e me levantar de madrugada como sinal de uma fé para clamar a Deus, isso, na vida de quem é íntimo de Deus, é algo natural. É natural a pessoa meditar nos evangelhos, e quando a mesma já o concluiu, e ela está madura espiritualmente, ela começar a ler os outros livros das epístolas. É natural ela orar, não apenas para agradecer que teve um dia de vida, a comida, ou à noite, depois quando ela vai dormir, mas escolher um momento ali do dia, e ela dobrar o joelho e pedir a misericórdia de Deus, buscar o Espírito Santo, ter um momento para jejuar. Se você não tem vida com Deus, é natural que você não vai ter o espírito da fortaleza. Por quê? Porque nós sabemos que a intimidade, nós sabemos que a intimidade com Deus, diária, é que faz com que estejamos mais próximos de Deus. Então, quem anda em espírito não tem como estar escravo da sua carne. A Bíblia diz, andai no espírito, e jamais satisfareis as concupiscências, que são as vontades e desejos da carne. Então, quanto mais próximo, quanto mais íntimo de Deus eu estou, mais neutralizado, mais fraco estão os desejos da minha carne, e mais força eu vou ter para assumir minha fé diante desse mundo e para resistir às tentações. Então, ande em espírito. Para concluir, com este dom, que é o da fortaleza, a pessoa mantém a sua personalidade, sendo aquilo que realmente é, colmatando as suas fraquezas, mas conservando sempre valores o quê? Cristãos. Ou seja, nós não somos cristãos camaleão. Já viu o camaleão? Se ele está no lugar que é vermelho, ele fica vermelho. Se ele está no lugar amarelo, ele fica amarelo. Se estiver no lugar, ele puxa a cor daquele lugar. Quem é de Deus não é cristão camaleão, que vive de acordo com as circunstâncias. Se der para servir a Deus, eu sirvo. Se não der, eu sirvo o diabo. Se der para agradar a Deus, eu agrado. Se não, eu agrado minha carne. Se der para obedecer, eu obedeço. Se não der para obedecer, eu não vou obedecer, não. Se você muda de personalidade, você está sendo um cristão camaleão. Isso é o sinal que não há em si o Espírito do Senhor. Mas, tanto para aqueles que não têm o Espírito do Senhor, quanto para aqueles que apagaram o Espírito Santo, Deus nos chama ao arrependimento e diz, lembra-te aonde caístes, arrepende-te, volta às práticas das primeiras obras, disse o Senhor, senão removerei a sua coroa, sua salvação. Por isso agora nós iremos buscar o Espírito Santo. Se você tem o Espírito da fortaleza, se hoje você diz, olha pastor, eu vejo as manifestações do Espírito Santo em mim, graças a Deus. Sabedoria, Espírito do Senhor, entendimento, conselho, conhecimento, fortaleza. Eu vejo os frutos, pastor,
Louvado seja Deus. Mas você que não o vê, se humilhe. Se tem algo a abandonar e tem consciência, confesse-o e se entregue por inteiro. Amém?